Você quer aprender a fazer o passo a passo dessa caixa, que é uma fofurice, que eu fiz agora pensando na Páscoa, mas ela pode ser usada o ano inteiro. Para Dia das Mães, Dia dos Avós, Dia dos Pais também, para você presentear sua amiga, para lembrancinha de professores, lembrancinha de maternidade, de casamento, o que você quiser. Ela é super versátil e com esse visor ela fica linda. Você pode inclusive fazer no tecido floral ou outros tipos de tecido do jeito que você gostar. Nesse caso aqui, ó, eu também fiz um tecido super neutro e coloquei uns coelhinhos de crochê só para dar aquele ar de Páscoa. Eu sou Julice Medeiros, da Cartonarte, e se você não é inscrito no canal, já se inscreve, dê seu like, ative as notificações, porque esse vídeo aqui eu gravei em 2 aulas, e assim você vai ficar ligada quando eu lançar a segunda parte para fazer essa caixa completa. O projeto para você fazer essa peça com todas as medidas e o material que você precisa estão na descrição do link aqui desse vídeo. É um preço super acessível para você começar a fazer sua caixa hoje. Então vamos lá para o passo a passo. Então, na aula de hoje nós vamos aprender a fazer a gaveta, né? Porque essa nossa peça é constituída de 2 partes. A gaveta e a caixa da gaveta. Então, nós vamos fazer a gaveta. Eu já deixei tudo cortadinho aqui, os tecidos. Uma dica, quando vocês forem cortar, coloca o nome em tudo. Que nem aqui eu coloco base da gaveta. Aqui lateral gaveta, porque a gente pode confundir com a caixa, tá? Por exemplo, essa caixa aqui, a base é menor, a gente costuma usar a base como uma peça maior, né, da nossa peça, assim. Nesse caso, a nossa base vai ser aqui no fundo, então ela é menorzinha, a gente às vezes pode confundir com a lateral da gaveta, então sempre anota, tá? Vocês vão ver aqui, tá tudo anotado, porque os números aqui, porque na hora de cortar, eu gosto de cortar uma tira só, então eu vou somando, sabe? Eu vou somando as laterais assim, para eu fazer um corte só, que agiliza o nosso processo, tá? Aqui, como o tecido é escuro, não vai aparecer o que tá escrito, tá? Eu posso até usar vou até usar onde estava escrito menos, mas não vai aparecer porque é um tecido mais escuro. Se for um tecido mais claro, aí é melhor vocês apagarem. Na verdade, assim, se for um tecido mais claro, o ideal é vocês ou laminarem o tecido, que é passar colocar o sulfite, né? Laminar nada mais é do que colar o sulfite no tecido, ou vocês colam o sulfite aqui também no papelão cinza, tá? Porque ele dá um destaque quando você faz em branco, assim. Você deixa um fundo branco no tecido claro, ele destaca mais, tá? Então, ó, bem passadinho a cola. A gente vem e centraliza aqui no tecido. Dá uma conferida porque esse tecido tem sentido, assim, as bolinhas, né? Só para não ficar muito torto. E eu vou fazer isso em todas as peças. Colar, mais ou menos, centralizado. As laterais você pode colar um pouquinho mais para baixo. Vou mostrar para vocês depois, tá? Bom, então colei todos os tecidos. Quando você passar a cola depois, você alisa o tecido aqui no papelão, tá? Então aqui vocês podem ver que as laterais eu colei um pouquinho para baixo do tecido. Até aqui, ó, essa aqui eu colei, parece que tá torto, mas eu tentei alinhar ele com as bolinhas. Eu vi que na hora de cortar a tira eu cortei ela meio torta, então prestem atenção nisso, tá? Pra ficar certinho. Então a parte de baixo nós podemos cortar rente de todas as peças. E eu vou aproveitar aqui a lateral maior e já vou cortar rente também as 2 laterais. Porque na hora de montar a caixa, ela vai ficar pro lado de fora, ela não vai ficar pro lado interno. Aí não vai dar pra... aí não... é indiferente essa parte. E depois, na hora de montar, eu vou mostrar pra vocês. É diferente da lateral menor, porque ela fica pra dentro, na parte interna da caixa.
Tá? Então, ó, corta rente. E aqui a gente vai cortar rente na parte de baixo. E a lateral, com a ajuda do fio de cabelo, a gente corta na diagonal. Se você não tiver o fio de cabelo, pode cortar com a tesoura. Só lembra de deixar uns 2 milímetros aqui de distância para fazer a dobrinha ali, tá? Para não ficar aparecendo tecido depois. Aí a gente vem aqui com o pincel, passa a cola aqui, o tanto mais ou menos que vai dobrar aqui, né? E passa na lateralzinha aqui, ó, na paredinha do papelão. Vem com a espátula e vira aqui. Aí vocês vêm, dá uma deitadinha aqui nesse cantinho, tá? Pra ele não aparecer o papelão depois. Essa deitadinha é pra dentro, ó. Não sei se vai dar pra ver. Você empurra ele pra dentro, assim, tá? Aí, passa aquilo na lateral. Se ficar uma levantadinha assim, você pode cortar. Às vezes fica um biquinho. Ó, um biquinho aqui. Aí, você pode cortar. Vem dar uma boa amassadinha aqui com a espátula. Às vezes não fica o biquinho, aí é só colocar ele pra dentro, assim. Deixa eu ver se esse aqui vai ficar pra mostrar pra vocês. Ó, esse aqui não ficou. Ficou certinho. Tá? Então, é só apertar bem ele aqui. E eu vou fazer isso nas outras laterais também. A lateral maior eu só virei a parte de cima. Aí agora a gente vai virar a base. A base eu também corto rente todos os lados. Rente não, desculpa. Corto a diagonal de todos os lados. Vou até tirar esse assim aqui. A base vocês também podem cortar rente aqui. Eu prefiro fazer esse acabamento, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu acho que fica mais bonitinho. É um detalhe, tá, gente? É só um detalhe, mas eu acho que fica mais bonito. Mas se vocês quiserem... É que dá mais trabalho, né? Mas se vocês quiserem cortar rente todos os lados aqui, pode cortar. Até assim, se vocês pegarem uma encomenda, eu até aconselho que vocês cortem rente, que é pra agilizar. A única coisa que vocês têm que prestar atenção, que tá bem coladinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele tem que estar bem coladinho. Porque às vezes a gente corta, desfia um pedacinho da linha. Ele fica um pouquinho sem cola aqui. Então você tem que prestar bastante atenção. Ele tem que estar bem rentezinho aqui, tá? Bem bonitinho. É por isso que eu viro, porque às vezes se desfia uma linha que desfia aqui, ó. Já vai aparecer um pouquinho. Aí é só um detalhe, né? Vai do gosto de vocês. Façam das duas formas e vê o que vocês gostam mais. Coloca aqui nos comentários qual a forma que vocês gostam mais depois. Me dá um retorno aí pra saber o que vocês gostam mais de fazer. Tá? É claro que cortando rente, como eu falei, é muito mais rápido, né? Mas eu gosto de fazer assim, é um gosto, vai do gosto do freguês. Então, vocês viram que eu virei as duas laterais, sempre vira as laterais paralelas, tá? Se começou por essa, vai pra essa e depois as outras laterais. Se você começar por essa, faz essa aqui depois, tá? Pra ficar certinho aqui essa dobra. E aqui a mesma coisa. Verifica se tá se tá com cola, tá coladinho. Às vezes o cantinho fica sem cola, você só dá uma sujadinha aqui, ó. E pronto. Procura manter sempre a espátula limpa para não manchar o tecido. Certo? E agora a gente vai montar a nossa caixa aqui.
Lembrando que essa parte é interna, então vocês têm que montar ela assim, ó. Não monta ela assim, não. No começo, nas primeiras caixas, eu confundia e montava assim. Mas é pra montar assim, tá? Então, a gente vem, passa um pouquinho de cola aqui. Uma sujadinha aqui na lateral. Encaixa ela certinho, de forma que as duas pontas fiquem iguais, né? Bem centralizado. E vem com a fita crepe. Se tiver o suporte, eu uso o suporte aqui, eu tirei meu suporte aqui da mesa, não sei onde eu coloquei. Então, eu já tinha deixado algumas fita crepe cortadinha aqui, que dá pra reutilizar, tá, gente? A fita crepe. Vocês vão reutilizando até vocês verem que ela, uma hora ela começa a ficar amassada e fica ruim de reutilizar. Mas pode reutilizar. Eu falo de aproveitar a fita crepe, porque a gente precisa usar muito fita, né? Principalmente caixa livre, a gente tem que usar bastante fita. Aí, para não ficar com dó de usar, é melhor que a gente reaproveite, saber que vai reaproveitar, a gente não fica com dó de usar, tá? Porque não pode ter dó mesmo, senão ela não encaixa direito. Não encaixa não, ela não seca certinho, sabe? Bem arrumadinho. Certo? Então, essas duas laterais menores já foram. Começa sempre pelas laterais menores. E a gente vai passar aqui, em toda essa voltinha aqui, ó. Na parede do papelão. Passou bem passadinho. Vem com uma das laterais. Se tiver um fiozinho solto, põe pra dentro aqui assim. E encaixa. Vê se tá alinhadinho. Tanto aqui na parte lateral, como aqui na parte de cima. E o importante é alinhar aqui a parte de cima. Porque às vezes a gente corta a mão, pode ser que dê uma diferença. Então é melhor que a diferença fique pro lado de baixo, que depois, na hora de vir com o acabamento, nem vai dar pra ver depois, tá? Aí alinha bem aqui nessa parte de cima, aqui. Aqui também, ó, passa o dedo pra alinhar, pra deixar certinho aqui. E põe a fita crepe. Vou colocar mais uma aqui. Ó, minha fita soltou aqui, minha fita crepe, mas nem é porque eu reutilizei, viu? É porque essa fita, ela tá soltando mesmo. Mesmo quando eu pego um pedaço novo, ela solta. Se ficou uma sujeirinha aqui, passa um pincelzinho, às vezes vem um pouquinho de cola pra dentro. Passa um pincel, até o pano, mas um pincel fininho é melhor. Porque o pano às vezes não chega lá no fundo. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nesse lado. Aí dá uma apertadinha aqui, ó, pra ela ficar alinhada, né, com o papelão aqui embaixo. Se tiver uma manchinha de cola, passa aqui o pincel. Então, tá vendo, ó, por que que eu posso virar rente esse lado? Porque ele vai ficar pro lado de fora, tá vendo? Vou até arrumar aqui. Ele fica pro lado de fora. Já a lateral menor, ela fica pro lado de dentro. Então, às vezes, se desfia um fiozinho aqui, eu prefiro fazer dessa forma, tá? Da mesma coisa é a base, tá? Então, a nossa parte interna da caixinha está pronta. Agora, nós vamos para o acabamento. Também já deixei tudo cortado aqui para adiantar. Então, aqui é a base e aqui são as laterais. As laterais eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou cortar eu vou colar, aliás, 3 laterais na mesma tira, que é aqui, vai vir aqui, que a gente vai considerar o lado da frente, e a lateral menorzinha a gente põe pra trás, tá? Vai ficar aparecendo a emendinha aqui, aí a gente coloca pro lado de trás.
e que não tem problema aparecer essa emenda, faz parte do processo da cartonagem. Mas é que se a gente pode deixar a emenda para trás, fica melhor, né? Então, como que nós vamos fazer aqui? Eu alinho, né, as 3 partes aqui, coloco a minha régua. Se vocês conseguirem ver se tá alinhado com... deixar a régua alinhada com o desenho. Ainda mais que vai ficar na parte de fora. Mas acho que tá alinhadinho aqui sim. Tá? Então, a gente vai deixar a parte menor pro meio e as 2 laterais maiores aqui. Então, a gente passa a cola. Tenho outros vídeos ensinando também, gente, no canal, dá uma olhadinha. Outras peças, tem diversas peças aqui no canal onde eu ensino essa técnica e outras formas de fazer o acabamento também, tá? Ó, até grudou aqui. Passa sempre do lado branco, a cola do lado branco, que dá um destaque no tecido. Ó, alinha bem com a régua aqui e gruda ela. E aí, a gente faz isso com as outras laterais também. Passa bem a cola, né? Bem igual, tá? Deixa a cola bem igualadinha aqui. Não deixa nenhuma parte sem cola. E aí, a gente vem, ó, você mede mais ou menos uns 2 milímetros entre um duplex e o outro. E vem alinhando aqui na régua. Tá? Então, a régua, ela ajuda a medir mais ou menos aqui os 2 milímetros e alinhar, principalmente alinhar, que é o mais importante aqui. Mesma coisa aqui, bem passado, tem que ter cola nela inteira, na peça inteira aqui tem que ter cola no papelão, senão depois vai ficar bolha. No tecido aí não tem o que fazer, tá? Ó, mesma coisa, alinha. Vem aqui com a régua e vira aqui, ó. Alisa bem, porque às vezes ficou uma bolinha, ela já cola, o calor da mão, ela já vai colar. Às vezes tá meio amassadinho o tecido, tem hora que, dependendo de como for, com o calor da mão, ele já desamassa. Aí, vocês vão pegar essa parte que ficou bem alinhadinha, e é essa que a gente vai dobrar o tecido aqui. Porque, né, como já falei, a gente corta a mão, às vezes uma parte pode ficar uma diferencinha, então essa diferencinha a gente ajusta na parte de baixo, não tem problema nenhum. Aqui a gente corta na diagonal, o lado de cima você pode cortar um pouquinho mais rente. Vou tirar um pedaço aqui. O lado de baixo você cola um pouquinho, você corta um pouquinho mais longe aqui da bordinha, tá? Depois a gente vai virar ali na caixa, é importante ter um espacinho maior. Dá um excesso de tecido aqui. E aqui a gente pode cortar um pouquinho mais rente. Se vocês quiserem vir tirar o excesso aqui com uma régua, ou a mesma olho também pode tirar, fica melhor para colar depois. Vem com o pincel ou com o rolinho, vocês que sabem. Só tomar cuidado nessa emendinha aqui, ó, pra vocês não deixarem excesso de cola e não ficar manchado depois, tá? Bem no vãozinho assim, às vezes pode ficar manchado. Então, passa bem a cola aqui. Às vezes é até mais rápido passar com o rolinho. Mas já comecei com o pincel, vai com o pincel. E vira. A gente usa a espátula, porque a espátula alinha aqui com a parte de cima do papelão, tá vendo? Aí fica certinho. Não vai ficar com curvatura aqui na parte de cima, que às vezes a gente não faz com a espátula, ela pode ficar uma curvadinha aqui. Certo? Então, a nossa lateral está colada aqui uma parte delas. Aí, já vamos colar essa parte aqui também. Depois eu vou mostrar como que a gente faz ali para colocar o puxador, né? Que a nossa gavetinha tem que ter um puxadorzinho.
Mas vamos colar aqui primeiro, fazer toda essa parte de colagem do duplex no tecido. Aí aqui eu vou virar a parte de cima e as duas laterais, que é o que vai dar o acabamento lá na parte de trás da nossa gaveta. A base é a mesma coisa, tá? A gente passa a cola bem passadinha, centraliza no tecido e vamos virar todos os lados aqui da nossa base. O que a gente vai fazer agora? Colocar o puxador. O puxador é o seguinte, eu vou usar esse aqui, esse puxadorzinho aqui, ó. Mas, caso vocês não tenham, vocês podem usar uma bailarina, tá? Uma bailarina pequena e uma miçanguinha. A miçanga que vocês tiverem aí na sua casa, às vezes tá até perdidinha lá, vocês podem usar ela como puxador. Tem esse aqui também que eu comprei em formatinho de coração, mas aí vocês têm, é mais específico, né? Esse aqui é mais fácil de achar e a bailarina a gente usa muito na cartonagem, então sempre tem. E aí você pega uma miçanguinha que você tem aí na sua casa, tá? Ou compra, né? Nesse caso aqui é até mais fácil, é só medir o meio aqui, tá? E faz o furo. Aqui a gente vai medir o meio, ó, então a gente pega o meio aqui. E o meio aqui também. Certo? Então é o meio da nossa peça. Se vocês fizerem com a bailarina, gente, não sei se dá pra ouvir o barulho aí, mas não tem muito o que fazer. Aí é só furar aqui no meio, tá? Fura aqui no meio e vai passar a bailarina aqui. Como eu não vou furar no meio, o que que a gente vai fazer? Vou pegar aqui o puxador sem as bailarinas. Vou alinhar ele no meio aqui do xizinho que eu fiz. Certo? Alinhado aqui, ó. Aperto, venho e faço a marcação no buraquinho aqui onde eu vou pôr a bailarina. Aí a gente vem com o furador, cuidado com o dedo aqui, tá? Ó, deixa o dedo meio abertinho aqui pra dar um apoio, mas cuidado com o dedo. A mesma coisa no outro buraquinho. Quem tiver a cropp, é que eu tô sem ela aqui. Vou pegar pra vocês verem. Essa ferramenta chama Cropp Adai. É minha queridinha, desde que eu comecei na cartonagem que eu queria ela. Ela faz o furo também, tá? Faz até mais fácil. Mas, como não é todo mundo que tem, é uma ferramenta mais difícil, então a gente faz com o agulhão, furador, que fica ótimo também. Então aqui, ó, aperta, dá mais uma apertadinha aqui com a mão mesmo, que como a gente furou, o tecido subiu, levantou um pouquinho. Apesar que aqui nem vai aparecer, porque a gente vai colocar o puxador. Então, ó, vem com a bailarina no furinho aqui. Apoia ela aqui na mesa. Vem com o estilete. Cuidado, tá, gente? Muito cuidado. Coloca aqui no meio da bailarina e dá uma abridinha nele aqui, ó. Depois vocês vêm com o agulhão. Termina de abrir ele. Abrir mais um pouquinho. E abre bem as perninhas da bailarina. Deixa bem abertinho aqui. E com a outra a mesma coisa. Põe no furinho aqui. Eita, não tô achando o furo aqui. Ou será que ele tá muito pequeno? Deixa eu ver. O furo ficou meio pequeno. Então, a gente dá mais um reforço aqui. Agora sim.
abre as perninhas, com cuidado, tá? A gente tá mexendo com objeto cortante. Abre mais um pouquinho aqui com o agulhão e abre as perninhas. Não deixa ficar uma em cima da outra não aqui, ficaria uma em cima da outra, né? Mas não deixa, senão ela vai dar volume na hora de a gente colar. Então, deixa ela uma do ladinho da outra aqui, tá vendo? Ó, uma do lado da outra. Aperta bem aqui e pronto, nosso puxador está colocado. Aí agora a gente vai colar esse acabamento aqui na nossa caixa. Então agora a gente vem, passa a cola. Primeiro a gente começa pelo meio, tá? Que daí a gente alinha depois, centraliza aqui no meio e alinha as outras duas laterais. Passa bem a cola aqui na parte de cima, nunca de fora pra dentro, de fora pra dentro, nunca assim, você vai acumular a cola aqui. Sempre aqui, ó, de dentro pra fora. Vê se tá tudo passadinho, esses cantinhos aqui. Aqui embaixo. Aqui, se tiver um fiozinho, vocês colocam pra dentro. Aperta aqui pra dentro. Aqui também tem um fiozinho, a gente esconde ele aqui. Aí a gente vem e coloca aqui, ó. Centraliza certinho, bonitinho. Como eu tenho o puxador, ele fica mais chatinho de grudar aqui. Por isso que a gente vai colocar bastante fita crepe. Bastante não, né? Vou colocar fita crepe bem firminha ali. Tá? Alisa bem, vê que prendeu bem. Ó, aperta aqui com a dobradeira. Vai grudar. Qualquer coisa também, se não colar agora, depois a gente passa o ferro. O importante é ter cola, tá? Aí a gente vai passar cola. Vou até pegar mais um pouquinho de cola aqui, que ele tá acabando. A gente passa a cola nas duas laterais e faz o mesmo processo. Certo? Então, coladinho aqui a parte de cima. Agora, a gente vai fazer as viras da parte de baixo. Aqui a gente corta na diagonal. Faz um piquezinho aqui. Cuidado para não pegar, para não ficar muito rente ao papelão. Ó, aqui ficou bem rente, tá vendo, ó? Vai ficar aparecendo. Então, o que que a gente faz aqui? Dá uma levantadinha. Passa um pouquinho de cola aqui. Tudo dá sujeito nessa vida, né, gente? Você tem que tomar cuidado para não cortar muito rente. Pega aqui esse retalhinho que a gente acabou de cortar aqui e põe ele aqui, ó. Muito cuidado, com muito carinho. Dá até uma empurradinha aqui, ó. Vocês conseguem ver que eu tampei? Se a gente faz assim antes de colar o acabamento, nem dá pra perceber depois. Tá, ó, puxa ele aqui. Ó, na hora de a gente colar nem vai dar pra perceber. Tá? Melhor do que ficar aparecendo o papelão. Mas o ideal é que a gente corte um pouquinho menos rente, ó. Acho que dá pra vocês verem, né? Esse pedacinho ficou melhor, ó. Ficou certinho. Esse aqui eu acabei cortando um pouquinho mais. É que a gente corta, né, o trabalho manual, às vezes pode ser que a gente corte um pouquinho a mais. Aí a gente passa a cola aqui na parte de baixo, para poder virar esse tecido que tá sobrando aqui. Tá, viramos, ó. Dá uma apertadinha aqui no cantinho. Ó, aqui onde a gente fez o remendinho,
Aperta bem. E vira aqui também. Aperta sempre bem aqui, ó. Ficou sem cola ali no cantinho. Então, vem dar só uma sujadinha com a própria colinha que tá no pincel. E vira. Ele tá meio rebelde aqui, ó, mas vocês apertam pra ele colar bem rente, ó. Dá até uma seguradinha. Se precisar dar uma seguradinha. Ele tá bem rebelde aqui, hein, gente. Esse não tá colaborando. Porque se ele seca pra cima, aí depois fica ruim na hora de colocar o acabamento aqui, ele dá um voluminho. Aí agora, essa lateral de trás aqui também, a gente faz a mesma coisa. Vem com reforço. Se vocês não tiverem a dobradeira, pode ser espátula mesmo. Mas quando vocês tiverem a oportunidade, compre, porque ela é uma excelente ferramenta. É aqui uma das primeiras que eu indico, tirando as básicas para começar. Aí agora a gente vai vir e colocar esse acabamento aqui na parte de trás. Eu costumo fazer assim, ó. Primeiro eu passo aqui no meio, tá? Nem precisa chegar em cima ali. Só aqui no meio, deixa todas as laterais. E a lateral a gente vai passar aqui. Tá? Porque assim ele fica bem na lateralzinha aqui. Esse acabamento, às vezes, ele fica menor do que o papelão aqui. Então, se a gente passa ele inteiro aqui, pode ser que fique um pouquinho de cola e vai ficar aparecendo a cola, pode manchar o tecido, aquela coisa. Então, é melhor a gente passar nas beiradas aqui do duplex, né, onde a gente colou o duplex. E colar ele aqui, ó. Tá vendo aqui como a lateral ficou um pouquinho menor? Esse acabamento fica mesmo. Aí, se a gente tivesse passado cola aqui, pode manchar o tecido, tá? Tem tecido que não mancha, mas tem tecido que mancha, então é melhor a gente não arriscar, né? Dá uma apertadinha aqui e a gente vai colocar a fita crepe. Ó, se a gente não coloca a fita crepe, olha como ele seca. Tá vendo? Ele não gruda, essa parte ela vai soltando. Então, por isso que é imprescindível a gente colocar a fita crepe. Se bem que se ele não secar, se ele secar levantadinho, às vezes... Já aconteceu, gente, eu esqueci de colocar a fita crepe de um lado, sabe? Colocar tudo e um ladinho não coloquei. Aí eu só vim com um ferro, tá? Ferro de passar normal. Passa aqui que ele derrete a cola e gruda de novo. Tá? Então coloca, dá uma apertadinha aqui, um reforço. E vira aqui a parte de baixo. A gente vê a caixa assim, toda cheia de fita crepe, né? Parece que não vai sair nada daqui, mas sai uma caixa linda no final, né? Certo? Dá uma apertadinha aqui. Aí agora a gente vem e cola o nosso acabamento aqui. Vê se tá certinho, porque se faltar um pedacinho de tecido, é aquilo que eu ensinei pra vocês. Ó, vou dar uma apertadinha aqui. Vamos supor que faltou um pedacinho do tecido aqui, cortei muito rente, cola aquele remendinho aqui, tá? E na parte de baixo, mal dá pra ver, e é melhor do que aparecer o papelão. Não é o ideal, mas é melhor do que aparecer o papelão, né? Então, aqui é a mesma coisa do que eu fiz na parte de trás. Eu vou passar aqui no meio primeiro, e depois eu passo nas laterais. Vou até precisar colocar um pouquinho mais de cola aqui. E por que que eu não... Por que que eu já não passo, não breco tudo aqui, né? Pra eu poder ficar com essa mão limpa aqui, ó. Eu seguro aqui e fico com a mão limpa. Antes eu passava em tudo. Nesse acabamento aqui eu passava em tudo, mas aí a mão fica melecada aqui, ó. Dessa forma, a mão que eu estou segurando fica limpinha. Então, passa bem, aqui fica fácil ver que parte que tá com cola, que parte que não.
Aqui não tem problema se ficar um pouquinho de excesso, porque é papelão com papelão. Vou até dar uma limpadinha no meu pincel, porque esse processo já acabou. Ó, faltou um pouquinho aqui. Tira com cuidado, para não sujar aqui onde tem a cola. E cola aqui centralizado. Esse acetato, acho que eu não falei no começo do vídeo, eu sempre falo, mas acho que agora eu esqueci. Eu uso para proteger a base, né? Pra gente não sujar a base de cola. Tá? Você pode usar o acetato, você pode usar o sulfite eu não recomendo porque ele é muito fino, né? Você pode usar um craft, se tiver um craft grosso aí melhor. Às vezes capa de revista mesmo, tá? Deixa a revista aí, aqui e vou passando em cima da revista. O que a gente tem em casa que possa sujar de cola, que não tenha problema. Então, eu colei centralizado, aperta bem aqui nas laterais e mais fita crepe. Aí agora, essa fita crepe tem que ficar aqui umas 2 horas, tá? Mais ou menos. Se tiver um tempo úmido, se você mora num lugar meio úmido ou se o tempo tá úmido, deixa pelo menos um meio período assim que é melhor para colar certinho. Tá? Então, já ativa as notificações, dá o like nesse vídeo, ativa as notificações para você receber a próxima parte que eu vou explicar como que faz a caixa da gaveta, tá bom? Com esse visor aqui. Então, eu te espero na próxima aula.